a proibição de maritacas, né? Se vocês analisarem os regulamentos antigos da versão de 2021 para trás, lá no item 2.11.3, ele já fala que é proibido o uso de quaisquer artifícios que reduzam o espaço interno da gaiola, exemplo, grade, telas, linhas e etc. Né? Qual o ponto crucial com relação a essas maritacas colocadas nisso, tá? Antes de falar o ponto crucial, nós recebemos aí, eu tenho registro aqui na Cobrap, no 30/6/2020, em época da pandemia, nós recebemos uma contribuição, um vídeo, com um depoimento do Osmar Sandoval, com relação a essa alternativa, bem como alguns posicionamentos de puleiros que ele criou, e ele pediu que levasse isso até a Cobrap e também para aumentar a quantidade de puleiros, né? Então, na oportunidade, eu dei o retorno para ele que aquilo não poderia ser aprovado, né? Agradeço bastante, o Osmar já contribuiu bastante lá atrás, com a FEOSP, já frequentou os torneios nacionais, foram importantes aí para que ele fosse conhecido, que os pássaros dele se destacassem. Hoje realmente não há necessidade dele ir nos torneios nacionais, ele já tem aí todo o seu mercado já condensado, ele tem o círculo de amizade dele, né? Então a importância do campeonato nacional para ele realmente não tem mais valor. Acredito que pela negativa que nós demos a ele, especificamente, que nós não atendemos interesses particulares, ele resolveu gravar o áudio aí que circulou e principalmente com alguns outros pontos lá que ele coloca, né? Então, esse caso específico de maritacas foi decidido, né, que é um artifício, sim, para todos aqueles que fazem o manejo do canário sabem, e vou colocar o vídeo aqui, sabem o porquê, né? Primeiro, vocês têm que pensar o seguinte: a roda de canário é canto coletivo, certo? Não é prova individual. Então, canto coletivo, o pássaro tem que ver o seu oponente. Ao colocar as maritacas, duas maritacas laterais, além de você reduzir o espaço interno da gaiola, você força, nas próprias declarações que tem aqui, você força os canários a ficarem de lado. Ao ficarem de lado, ele não canta para o oponente. Ele canta para dentro da roda ou para fora da roda. Então, uma forma do canário não brigar com o oponente ou não degladiar com o oponente, certo? Então, para aqueles que mexem um pouquinho com o canário, sabem bem o que eu estou falando, com relação também ao puleiro lá embaixo, que se coloca lá embaixo para evitar que o canário desça, que briga. Todos vocês sabem disso de manejo, né? Nenhum canário vai estar na maritaca e vai virar o pescoço 90 graus para cantar para o outro oponente, tá? Então, esse artifício de maritacas ou dorminhocos, nessa posição, ele tem que ser para canto individual. Então, quer dizer, a pessoa tem que pegar, a gente criar uma outra prova para canto individual e a gente faz a análise individual dos canários, ok? Então, acho que por isso que o Osmar chegou e gravou esse vídeo, né? Nos contribuindo, e também gravou esse áudio criticando uma própria ideia dele que ele tentou impor e nós não aceitamos. Não iremos aceitar as maritacas e nem aumentar os puleiros. O que a gente quer é que a roda de canário desenvolva. A roda de canário não vai atender interesses particulares. Perfeito? Haja vista que eu já falei, ele não há necessidade, como ele disse, que não vai frequentar estadual ou Cobrap. Eu sei que não há necessidade dele frequentar mais. Ele já fez o nome dele, né? Já participou das provas, já tem o mercado dele, então não precisa. Mas qualquer contribuição que vier dele ou de qualquer canarista é bem feita. Ela tem que seguir o rito normal. Qual o rito normal? Faça a sua contribuição para o clube na assembleia decide se é uma decisão do clube, o clube leva à federação, a federação em assembleia aprova isso e traz o conselho para ser decidido. Nenhuma contribuição individual vai passar à frente de qualquer outra contribuição e nós não seremos permissivos nisso. Isso acabou, né?
E aquilo que foi comentado também com relação ao boicote, vamos boicotar, não vamos mais. A decisão de frequentar os torneios é de cada um de vocês. Esse tipo de boicote já foi feito há cerca de 8 anos atrás, e coincidentemente aí pelo senhor Osmar Sandoval, quando nós iríamos fazer aqui em São Paulo, através da FEOSP, um teste com o Canário da Terra, que na oportunidade eu vislumbrava que seria a maior ferramenta para desenvolver o Canário da Terra e na qual eu gostaria que vocês do grupo analisassem, perfeito? Na época nós iríamos testar aqui em São Paulo a roda de canário por tempo, para a gente dar um dinamismo maior. E na ocasião, ela foi boicotada e liderada aí pelo Osmar Sandoval, porque a genética e a forma como estava desenvolvendo não era prudente ou favorecia a criação dele. Então, na época, ele fez esse boicote e as rodas de canário, a partir daí, só foram afundando. Pelo mais que a gente estimule, nós temos alguns estados que a roda ainda é grande. Mas pensem bem, enquanto o canário da terra diminuiu as rodas, a roda do canário belga, né, que é um pássaro doméstico, que está fazendo por tempo, tem lugares aí com 150, 200 canários belga. Então, eu gostaria que vocês pensassem como contribuição, levem aos seus clubes. Será que não seria o momento da gente resgatar e valorizar as rodas de canário, trazendo os canários para o tempo, ao invés da gente ficar murmurando aí com mimimi com relação à maritaca, que é um artifício sim criado para isso, né? Então, pessoal, é um artifício, vocês sabem disso, né? Você, expositor, não é bobo, você sabe o porquê que está isso, por que tem o puleiro lá embaixo. Então, eu acho que a gente ficar debatendo isso não vai resultar em nada. E a propósito, ele comentou no áudio, que eu o bloqueei no WhatsApp. Realmente eu bloqueei a partir do momento que ele começou a ofender à instituição e aos criadores de trinca-ferro, falando que nós protegemos os trinca-ferros, né, os criadores de trinca-ferro, porque são mais ricos que os canaristas. Isso é uma falácia, certo? Isso ele não deveria ter falado. Então, a partir do momento que ele falou aquilo e ameaçou fazer publicação, eu o bloqueei e será bloqueado, né? Porque não merece mais, né, a nossa atenção, da forma com que ele fez, né? Então, assim, não é porque não admitimos uma imposição dele que ele tem que pegar e brigar com a instituição. Tá? O direito de cada um constitucional é de ir e vir, e de vontade de participar. Se você tem a vontade ou o desejo de participar de uma competição, vá na competição, mas siga as regras estabelecidas para aquela competição. Se você não está disposto a seguir as regras estabelecidas para aquela competição, você não vá. Né? Faça como o Sandoval está estimulando aí não ir nas rodas, certo? Ele estimula porque hoje ele não precisa mais frequentar torneio nacional. Como eu já disse, ele já tem o plantel dele, um plantel muito bom, reconhecido nacionalmente, já tem o mercado, então ele não precisa. Mas eu gostaria de contar com outros canaristas para que a gente conseguisse fazer um resgate nacional do canário, né? E justamente para poder combater o volume de tráfico de canário que existe, né? Então a gente tem que criar mais canário, tem que levar nos torneios, nós temos que mudar as provas de torneio, né? Para que estimulem que as pessoas levem o seu canário para uma competição, seja do clube, seja da federação ou seja da confederação. Então, estou à disposição de qualquer um que queira me ligar, a gente pode conversar, certo? Mas não vou ficar debatendo e eu não tenho tempo, né, para ficar debatendo em grupos. Dou atenção para vocês aí, que educadamente vocês colocaram, e eu, por sinal, vi a mensagem. Mas eu não tenho o tempo suficiente aí para poder acompanhar os grupos. Mas todo aquele que quiser me ligar, eu estou à disposição. Já atendi pessoas nessa semana perguntando, eu fui lá e expus o que aconteceu, porque estavam questionando justamente esse áudio de boicote aí, que foi uma forma aí de querer denegrir a imagem da instituição, tá? Então, nem a minha e nem a da instituição será denegrida aí por alguém que queira impor alguma condição particular,
certo? Aqui nós estamos numa democracia, leve a sua sugestão, ela é aprovada pelo clube, o clube aprova, leva para a federação traz e todos os presidentes de federação aprovam, tá certo? Então, eu fiz questão de responder isso especificamente aqui no grupo de Canários, porque fui demandado. Espero que vocês tenham a consciência e saibam realmente do que está acontecendo e vamos deixar de mimimi, vamos preparar os passarinhos e vamos para os torneios, tá? O nosso hobby precisa sobreviver. Para sobreviver, a gente precisa de pessoas de bem próximas a nós, que contribuam, que puxam, que carregam estaca e fazem aí os torneios serem um sucesso, tá bom? Sejam bem-vindos aos clubes que vocês queiram levar os canários de vocês serão muito bem-vindos. Um grande abraço a todos aí e uma ótima semana.